Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Alana, que também é uma grande amiga. Mas antes disso, eu quero te convidar para que você compartilhe esse episódio com o máximo de amigos que você tiver, que você clique aí no aviãozinho e também dá um curtir. E se você quiser também, deixe a sua pergunta nos comentários, vai ser muito importante aqui para o nosso podcast. Eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui do podcast. E Alana, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a sua presença. Alana, que é uma amiga também não é de longa data, mas quando a gente se conheceu, a gente logo se identificou. Hoje a gente vai falar de um tema que nós duas temos muita afinidade, que é a inovação, né? Então, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo, de estar aqui também trazendo algumas dicas para os professores pensarem fora da caixa, né? E vou começar começando, Alana. Alana, qual é o seu conceito de inovação? Se você quiser se apresentar também, fique à vontade. Olá, obrigada, Bia, pelo convite. Como tu comentou, os nossos amores em comum nos uniram, né? Inicialmente a ciência e depois a inovação nos aproximou mais ainda, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Alana, sou bióloga, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, finalizando meu doutorado em Bioquímica. E, né, saindo fora da caixa, literalmente, atuo com consultoria em inovação e desenvolvimento territorial, que foi uma grande virada de chave que eu tive nos últimos 3 anos na minha vida acadêmica para profissional, né, para o mercado de trabalho. Então, foi um salto muito grande. E conceito de inovação é difícil, né? Conceito de inovação, porque cada pessoa tem um entendimento, apesar da gente ter um manual de Oslo que traz esses direcionamentos, né? Essas definições de temática. Eu costumo dizer que a inovação é quando ela deixa a criatividade sai para a invenção e da invenção para a inovação. E como que a gente dá esse salto muito grande? Agregando valor. Uhum. Muitas pessoas dizem assim, quando começa a emitir nota fiscal, né? Eu não gosto tanto desse termo do nota fiscal, porque às vezes a inovação ela pode vir muito mais no viés social também, né? Uhum. Então, nem sempre está vinculado ao viés econômico, mas agregar valor, seja econômico ou seja social. Muito bem, quando a gente fala, então, de agregar valor na educação, a gente sabe que o sistema brasileiro de ensino, ele parte de um princípio extremamente tradicional, né? Para não dizer tradicional. Nós temos um sistema de ensino que ele vem aí desde a após Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer, inclusive, que é desde esse período, na época, inclusive, o sistema de ensino era para formar trabalhadores, e se a gente for olhar hoje, né, então era transformar camponeses em trabalhadores para ir para a indústria, aí vem, né, após a era industrial. Então esse era o grande objetivo do ensino naquela época. E hoje, se a gente for olhar, a gente não está muito diferente ainda quando a gente olha especialmente para o ensino superior, né? E quando a gente olha para os professores também, de fato, a grande maioria dos professores, muitas vezes, eles estão na sala de aula, mas já estão há um bom tempo fora do mercado, né? Então, a gente vem passando um processo evolutivo muito grande. E quando a gente fala de inovação na educação, aí eu acho que eu gosto de falar, às vezes o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque o que eu sinto hoje, aí você me dá o que você pensa. Quando a gente fala de uma empresa, né, uma empresa que visa lucro, né, ou até olhar para os sistemas de ensino que visam lucro. A empresa, ela precisa inovar, porque ela precisa estar constantemente sendo competitiva para o mercado. E eu acho que isso a gente acaba não vendo muito na educação ainda. E aí eu quero que você me traga um pouquinho de como você está vendo hoje o conceito de inovação aplicado nas instituições de ensino, independente do ano aí que essa instituição trabalha. Tá, eu vejo que as instituições, elas estão começando a dar esse passo, né? Então, tá tendo essa virada de chave,
Mas não basta ser só a instituição, isso tem que partir do professor. Então, por exemplo, né, eu também atuo na docência, a instituição abre portas para que a gente possa olhar para o empreendedorismo e para a inovação, mas vai muito mais do professor sair da caixa e se desafiar. Porque inovação é isso, né? A gente precisa se desafiar, sair da nossa zona de conforto, abrir o leque, olhar para o lado, né? Olhar para o nosso aluno de outra forma, até porque a gente precisa entregar profissionais mais qualificados no mercado. E quando a gente fala mais qualificados, não é técnica. Porque a gente estava formando na técnica, né? A gente precisa formar seres humanos melhores, com habilidades, com comportamentos melhores. E eu acho que é por isso que eu falei que eu não gosto do termo da inovação agregar valor. Porque quando a gente está falando de inovação na educação, não é a nota fiscal. É o quanto eu estou contribuindo para aquele aluno, é quanto eu estou melhorando ele, entregando um profissional melhor para o mercado de trabalho. E a gente só faz isso inovando na sala de aula, saindo da caixinha. Perfeito, Alana. Eu acho que a gente vê muito isso com os dados que a gente tem visto hoje, né? Que as empresas não demitem mais por habilidades técnicas, e sim por habilidades não técnicas. E aí entram várias outras coisas, que é criatividade, né, proatividade, que a gente tem tanto fala sobre essa tal da proatividade em sala de aula. E são habilidades e competências que a gente pode desenvolver desde lá da pré-escola, né? Que a gente fica pensando, é um ensino superior que tem que desenvolver isso. Não, a gente pode, tem técnica hoje para desenvolver isso desde a primeira infância, né? Para que realmente a gente entregue um indivíduo para a sociedade. E eu acho que aí entra um pouco do grande papel do professor, né? Que é o impactar essas almas. E eu ouvi uma frase recentemente que me impactou muito, né? Que o papel do professor é realmente despertar a alma dos seus estudantes. E eu acho que isso é lindo quando a gente fala desse despertar, porque não é só sobre você passar o conteúdo, é realmente que indivíduo você está entregando para a sociedade. E aí entra muito em algo que eu acredito demais, assim, que para ter aluno protagonista, vou usar esse termo, antes disso vem o professor protagonista, e é o que você veio falando muito aqui, né, que o inovar, esse ato de fazer diferente, de você agregar valor para aquilo, parte muito do professor, mas como que esse professor faz isso? E aí entra o papel da instituição de ensino, formar esse professor. Porque se a gente for olhar hoje, de modo geral, o professor, mesmo que ele tenha alguns processos de formação, são muito pontuais. E o professor, assim como o estudante, ele precisa estar em constantes ambientes de inovação na educação. Ele precisa estar em constante formação de método, metodologia, ferramenta, para que ele possa levar isso para o estudante, né? Que ele possa levar isso para a sala de aula. Porque sinto muito, na metade do ano, no início do ano e metade do ano, você fazer uma formação não vai servir para muita coisa. Agora, quando você está constantemente levando inovação, e um exemplo agora é a inteligência artificial, né? Que surgiu mais precisamente do dia 30 de novembro de 2022. No início, todo mundo ficou apavorado, né? E agora, o que está se fazendo para levar a inteligência artificial para o professor? E aí acaba que muitas vezes alguns professores se veem nesse limbo e que realmente são professores que já são professores inovadores, que pensam fora da caixa, que acabam indo buscar ambientes de networking, de inovação, fora do próprio ambiente da universidade, né? Mas aí eu vou chamar a atenção para uma outra coisa, e aí você me fala também a tua opinião, porque eu sei que você circula muito com muitas empresas, né? Só que aí tem uma outra questão muito importante do professor, que isso eu vejo por mim, assim, que quando o professor começa a ver o mundo em outros ambientes, circular em outros espaços onde ele vê também outras oportunidades, se essa instituição não está pensando nesse processo formativo e cuidando desse professor, aí tem a chance de rotatividade, né? Então, realmente, pensar no processo formativo e formação continuada do professor é uma forma também da instituição manter esse professor sempre ativo, sempre inovando. E, além de tudo, tem algo muito importante aqui. O professor é o maior vendedor de uma instituição de ensino, porque é o aluno que compra ele dentro da sala de aula.
E aí eu quero que você me diga aí o que você percebe disso, desses ambientes, desse papel também na universidade, na instituição de ensino. Eu não vou trazer a universidade aqui, instituição de ensino, que aí é independente do nível formativo, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de ambientes de inovação, né, a gente tem que lembrar da tríplice hélice, né? Governo, universidades e empresas. Se esses três eles não andarem alinhados, a gente não vai ter um avanço. Baseado no conhecimento, que é o que a gente fala, né? Ele vai acontecer ao acaso. Então, a gente precisa, e é um gap muito grande que a gente tem, do contato das empresas com as instituições de ensino, porque a empresa está esperando um profissional. A universidade entende que é outro. E daí dá esse choque de realidade muito grande, né? Então, como a gente circula muito nas empresas, hoje a dor, de 10 empresas, 8 para 9 relatam. Qual é a tua maior dificuldade hoje, né? Mão de obra. E eles comentam, não é a mão de obra técnica. É a mão de obra com comportamento. E o professor, ele estar nesse ambiente de inovação, então, seja eventos, seja o próprio parque tecnológico, coworks que estimulem a criatividade, que façam com que ele se conecte com outras pessoas, porque é assim que a gente vai abrir nossa mentalidade, né? Ele vai identificar ali qual é o perfil que as empresas estão esperando. E ele consegue ser mais assertivo, né? Bem mais assertivo. Porque a gente consegue ver também até a dificuldade técnica, né? Porque as coisas mudam muito rápido. E se o professor ele não entende como as coisas estão acontecendo dentro da empresa, o time vai ficar para trás. E a gente vê muito isso depois da pandemia, né? É duro falar isso. Mas a pandemia, isso são estudos que trazem que a gente evoluiu 10 anos em 6 meses. Tanto quanto empresa e instituição de ensino, então nem se fala. Né, o boom que a gente teve aí de disciplinas EAD, de formato híbrido, de metodologias mais ativas para que os alunos pudessem aprender enquanto estavam em casa. Então, a gente tem que estar em constante evolução. E eu sou suspeita do network, né? Eu e a Bia nos aproximamos por conta do network e tem uma frase que circula bastante nas redes sociais que diz que o network vai te abrir portas que muitos diplomas não te abrem. Ah, excelente. E para mim faz todo sentido, fez muito sentido na minha vida profissional isso, e é uma coisa que eu prezo muito, é ser genuinamente interessado por pessoas. Sim. Né? A gente sempre tem a aprender, a gente tem que estar em ambientes em que a gente tenha pessoas que a gente possa aprender. Não querer ser o melhor da sala, mas estar numa sala onde eu posso aprender mais, né? E os ambientes de inovação, eles nos proporcionam isso, os eventos de inovação nos proporcionam nos conectar com muitas pessoas diferentes. E agora você trouxe os ambientes de inovação, né? Quero já dar um spoiler aqui, que nós teremos a imersão Professor Inovador presencial, que vai ser aqui em Chapecó. E o objetivo é justamente trazer trazer uma imersão de inovação para a educação. E aí sim a gente vai trazer, obviamente, inteligência artificial, mas várias outras coisas, porque aqui você trouxe algo que me remeteu agora. Quando a gente fala de inovação também, a maioria das pessoas tem aquele conceito que inovador, e o que é inovação no ensino é colocar computador, é colocar tecnologia, né? E não é bem isso, não é, Alana? Não. Eu gosto de falar nas minhas oficinas que inovação é sobre pessoas. Para mim, isso define. A gente não vai fazer inovação para melhorar a vida de um robô. A gente faz inovação para as pessoas, né? Então, para mim, faz todo sentido. A gente está sempre tentando resolver a dor de alguém. Seja quanto empresa, seja quanto professor. Eu comentava essa semana com uma amiga minha, a gente falava de ecossistema de inovação, né? Qual é o nosso papel nesses ambientes, quanto atores. E eu disse, para mim, remete muito à minha atividade como professora. Porque eu estou na sala de aula, eu estou na instituição para quê? Porque eu quero que os meus alunos saiam melhores do que eles entraram. Eu quero genuinamente isso, e eu estou aqui para servir. E mesmo sabendo que muitas vezes, daqui uns 10 anos, eles podem vir a ser meus concorrentes no mercado de trabalho, né? Ou quanto empresa, e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu também precisei de pessoas para que eu pudesse chegar aqui. E a gente ter essa mentalidade aberta, tanto dentro das nossas instituições, para compartilhar ideias com outros colegas, ou nos ambientes de inovação, isso vai nos abrir muitas portas. Com certeza. E quando você traz assim, que talvez você vai ter um concorrente, né?
Eu acho que o meu maior orgulho é ter os meus alunos como os meus colegas. Isso, de fato, assim, eu tenho bons exemplos, exemplo do professor Natan, da prof. Bruna, que foram meus alunos e que depois se passaram a ser meus colegas, né? E isso, gente, de fato, assim, não tem dinheiro no mundo que pague, porque eu tenho uma alegria enorme em ver o processo evolutivo deles, o quanto eles se dedicam. E tem uma outra coisa bem importante também nesse fato, é que muitas vezes o nosso aluno nos vê como inspiração. E eu acho que nós também, enquanto profissionais, a gente olha para os nossos professores e eu acho que sempre tem duas coisas, né? E eu acho que a gente falou até no primeiro episódio sobre isso também. Quando a gente olha para as pessoas, independente de ser professor ou não, você vai ver o que eu quero me inspirar de forma positiva nessa pessoa. Olha, realmente é muito bom, aquilo que eu não quero ser, ou eu não quero fazer que aquela pessoa faça, né? E nós, professores, temos a felicidade, né, de sermos uma inspiração extremamente positiva para os nossos alunos e impactar a vida deles de uma forma extremamente positiva, né? E eu acho que uma das maiores formas de impactar positivamente os nossos alunos é realmente a gente sempre levando novidade e inovação para a sala de aula. E a gente tocou antes no assunto de inteligência artificial. Gente, hoje não dá mais, né? Não tem como você não levar a inteligência artificial para a sala de aula. Você está sendo negacionista se você não levar ambientes para a sala de aula inteligência artificial. E aí eu falo de uma forma até especial para o ensino superior, porque no LinkedIn hoje uma das habilidades mais procuradas é inteligência artificial. Então as próprias empresas já querem profissionais porque eles sabem que impacta significativamente na produtividade, na criatividade, na economia de tempo, né? Então isso realmente, estar nesses ambientes, eu acho que aí entra fazer mentorias, fazer formação continuada, e aí, claro, eu puxo para o trabalho que eu faço, que eu trabalho inovação no formato de mentoria, de cursos, né? E também levando para as universidades formações sobre inteligência artificial e inovação da educação. Isso com certeza faz toda a diferença para esse estudante. E lembrando o que eu falei antes, que o professor é o maior vendedor de uma instituição de ensino. E isso, Alana, eu tinha muito claro para mim quando eu estava na gestão. Quando o professor era mais inovador, quando ele levava um pouco mais de... Quando ele tinha algum diferencial, quando ele fazia mais jogos, quando ele deixava aquela aula mais lúdica, porque eu falo muito que o processo de aprendizagem, ele precisa ser leve. A partir do momento que ele é duro, ele não vai ser bom, e eu acho que não é para isso que a educação serve. Precisa ser gostoso ir na aula, precisa ser gostoso participar de uma aula, e eu acho que entra a responsabilidade do professor transformar essa aula e engajar esse aluno de uma forma dinâmica e lúdica, independente da idade. Se é as crianças que a gente tem metodologia pedagógica, se é adulto que é andragógico, né? Estar nesses ambientes, fazer formação continuada, tanto de uma forma, foi uma opção minha fazer, ou a minha instituição de ensino está investindo nisso, eu acho que isso é fundamental para a gente, de fato, inovar dentro da sala de aula e entregar para o mercado profissionais inovadores, né, e pessoas com essa visão inovadora também, né? Eu acho que a inovação, ela só traz coisas positivas, não tem como não, né? E tu sabe, Bia, quem não sabe, eu fiz a mentoria da Bia, mas eu decidi fazer por quê? Eu tava ali, né, naquela, faço, não faço, achava que sabia lidar um pouco com o ChatGPT, né? Depois que eu fiz a mentoria, eu vi que eu não sabia nem um terço do que precisava saber, mas me deu a virada de chave no final do semestre do ano passado, quando eu fiz um desafio para os meus alunos, eu ministrei a disciplina de bioquímica, e eu disse assim, eu quero inovação em vias bioquímicas. Eu desafiei eles. E como sempre, né, geração Z extremamente criativa e super pra frente, quem me desafiou foi eles. Porque realmente eles fizeram acontecer, eu dei a liberdade deles escolher a via bioquímica, a doença que, né, que eles queriam, que eles sentissem vontade de estudar, não impus nada. E veio os trabalhos muito legais. E um dos grupos chegou com uma campanha de marketing pronta do produto. Porque eu falei que a entrega final era um pitch, né? Eles tinham que mostrar a atuação na via bioquímica, mas entregar um produto inovador. Mesmo que fosse mirabolante. Esse era o desafio da disciplina, né? E eles chegaram com a campanha de marketing do produto deles, que era um cosmético pronto. Assim, perfeito. E eu falei assim, como que vocês fizeram isso? Prof, a gente usou uma inteligência artificial.
Pois é. Aí ali eu vi assim, não, eu preciso me atualizar porque os meus alunos já estão utilizando. E como que eu, quanto professora, e como você comentou, muitas vezes a gente é referência para eles, como que eu não vou, né, tá por dentro, como que eu vou dizer para eles, não utilizem por medo meu, por falta de conhecimento, porque a gente não quer utilizar por medo, né? Sim. É falta de conhecimento, mas se a gente busca entender, busca conhecer, a gente tem pensamento crítico para entender se aquilo faz sentido ou não para nós, tá tudo bem. Né, mas foi os meus próprios alunos que me desafiaram, que quando eu dei o start, disse, não, eu preciso fazer a mentoria e vou buscar me aprofundar, porque eu quero poder apoiar eles nesse processo também. E o aluno se inspirar no professor, olha, realmente o professor está trazendo inovação para a sala de aula, olha, o professor está atento ao mercado, né, e sabe que recentemente eu foi um desafio muito grande para mim, assim mesmo, porque hoje eu uso inteligência artificial para praticamente tudo, assim, são poucas as coisas, porque eu vejo a economia de tempo, né, e aí eu estava numa formação, e aí eu falei, não, vamos usar o ChatGPT para dar uma introdução do que é esse documento, e depois a gente vai ser mais assertivo na busca, né. Nossa, assim, aí tinha um colega que falou, não, que é isso? Não dá para usar essas coisas, não. Tipo, eu fiquei, de fato, assim, eu quase caí da cadeira e eu não tinha reação para aquilo. Porque, gente, hoje a gente parte do princípio que todo mundo já usa inteligência artificial e quem não usa está atrasado. Né? Se a gente olhar para o mercado, hoje é super normal. Se olhar para a rede social, todo mundo tem oferta de cursos, de tudo quanto é coisa para inteligência artificial. E, inclusive, eu fiz uma palestra na primeira Semana Paranaense de Inteligência Artificial e uma das palestrantes, ela é uma psicopedagoga e ela desenvolveu um bot, né, um chatbot, que ele trabalha com indivíduos que eles estão com alguma... Ele faz controle emocional. Por exemplo, a Alana está com ansiedade e a Alana entra no WhatsApp e começa a conversar com esse bot, que é uma inteligência artificial. E ele ajuda a Alana a se acalmar por inteligência artificial. É tipo algo genial. Então, realmente incrível, assim, o poder que a inteligência artificial tem hoje. E eu acho que, assim, realmente, quando isso aconteceu comigo, e que foi super recentemente, eu realmente fiquei apavorada, assim, como assim não utilizar uma ferramenta que vai me ajudar a entender o que eu preciso aqui? Em vez de eu ter que ler 40 páginas, eu poder sintetizar em tópicos o que é importante aqui dentro e eu ser mais assertiva, mais objetiva, não gastar tempo. E aí, claro, tem coisas que a gente precisa estudar, ok, a gente precisa sentar e ver, estudar, entender a fundo. Mas tem coisas que é desnecessário, né? E aí entra a inovação em absolutamente todos os ambientes, né? Independente. E de fato, assim, eu não sei o que você está vendo no movimento hoje das empresas, mas é algo que eu vejo, assim, que quem não está usando, infelizmente, já está atrasado. Sim, Bia, eu considero aqui que depende do perfil da empresa, né? E você tem atuado também com empresas e quem sabe você tenha sentido isso também. Se a gente está falando de médias empresas para cima, se não tem, já está atrasado. E o que eu vejo que é a característica do nosso pequeno empresário são pessoas que deveriam estar na estratégia, estão no operacional. E isso toma muito tempo deles. E muitas vezes falta recurso para eles poderem investir. Uma dor latente é o marketing, por exemplo. E as empresas que eu atendo, depois da mentoria que eu fiz, que acabei aprendendo a usar, aplico na minha empresa, nos outros também, né? Eu ensino o básico do básico, mas pelo menos dou uma direção, digo, vai buscar conhecimento que isso aqui pode te ajudar. Substitui um social media, substitui um profissional de marketing, jamais. Mas como eu falei, para a realidade daquele empresário, daquele MEI, daquele microempreendedor, pode ser o start que a empresa dele está precisando para poder alavancar e sair daquela zona de conforto, né? Inovar, melhorar a qualidade enfim, do marketing, até dos processos deles, ganhar tempo para que ele possa sair um pouco, né, do operacional e parar e olhar para a estratégia também. E tem aquela frase, né, que eu falo muito, que não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas ou os professores. As pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial vão substituir as que não sabem, e isso é um fato. E isso que você trouxe aqui, né, que às vezes a pequena empresa sente um pouco de dificuldade, está aí a importância de a gente falar sobre esse assunto com os nossos estudantes, independente do período.
Mas eu trabalho com criança. Ok, daqui a pouco com criança você não vai fazer ele utilizar, mas você pode utilizar a inteligência artificial para inovar suas práticas pedagógicas. Eu já estou trabalhando com adolescente. Gente, se é adolescente, ele já usa um monte de ferramenta. Sinto muito, prof, se você dá aula para adolescente, ele já usa várias ferramentas, né? Para várias coisas. Então, isso realmente você trazer para a sala de aula, como... E aí tem um detalhe, que eu vejo muito isso relacionado ao computador. Né? A gente fala, os adolescentes jovens de hoje não sabem usar computador. De fato, muitos não sabem. Por quê? Ninguém ensinou eles a usar computador. Na minha época, eu tive que fazer aula de informática. Né? Então, eu aprendi a usar computador. Mas hoje, todo mundo... parte do princípio de que esse adolescente e jovem já sabe usar? Não, porque eles são a geração mobile. Né? Eles são a geração, inclusive, da aprendizagem móvel, que é algo que, se eu pudesse dar um conselho para você que está estudando, que está ouvindo esse podcast, para você dar uma investigada e buscar um pouco mais sobre a aprendizagem móvel, que a gente pode aprender em qualquer lugar. Né? Esse é um dos futuros da educação, inclusive. E aí tem muito disso. Por que eles não sabem? Porque ninguém ensinou. E aí vem um outro detalhe do pacote Office, né? Mas a nova geração não sabe usar pacote Office. Ok, eles não sabem porque ninguém ensinou. Mas aí chega no ensino superior, eu tenho que ensinar. Se ele não sabe, ok, você tem que ensinar. Né? Para mim é isso. E aí vem a autorresponsabilidade novamente, né? E aí vem a inteligência artificial, o seu próprio celular. Mas os jovens de hoje só jogam joguinho. Eu já ouvi isso muito, assim, o professor fala, mas os jovens de hoje poderiam utilizar o celular para aprender, mas eles estão usando para jogar joguinho, para TikTok. Mas quem que falou em algum momento que eles podem usar para o processo de ensino e aprendizagem? Que na sala de aula não é usado para aprender. Em casa, ele vê o pai e a mãe visitando o Instagram e TikTok e tudo mais, como diversão o celular. Então, eles não são criados olhando, né, no processo de desenvolvimento como o celular para a aprendizagem. Sim, o celular é uma diversão. Aí, a partir do momento que a gente inova e leva para a sala de aula, olha, então, eu vou ensinar você, que é o que você faz com as pequenas empresas. Eu vou ensinar você a usar a inteligência artificial para aprender. Né? Que, inclusive, a gente tem um exemplo... Fábio, me fugiu o nome, não lembro agora. É um menino de 26 anos que ele passou em 6 concursos. Inclusive, ele ficou em primeiro lugar num concurso aqui no estado de Santa Catarina para cartorário, que ele usou o ChatGPT para fazer os resumos que ele tinha que estudar. Isso invalida o conhecimento? Jamais. Isso deixa nós, seres humanos, mais inteligentes. Porque ele economizou tempo de ter que criar resumo, ele treinava o ChatGPT para que o ChatGPT criasse os resumos, né, que fizesse o que ele realmente desejasse, e realmente ele inovou numa forma dele aprender, né, e obteve muito sucesso. Né? Então, realmente, ensinar como usar faz toda a diferença, né? Sim, e eu vejo, assim, a dificuldade dos alunos realmente no Office, mas em compensação eles sabem explorar as tecnologias para estudar. Na aula de bioquímica, quando a gente está falando de VIA, na verdade, todos os cursos da área de saúde, né? Eu, principalmente, que tenho o estilo de aprendizagem visual, me fascina a forma, os meus alunos usam tablet, eles não usam caderno, como eu utilizava, confesso Gerações que diferentes. Quando eu entrei na docência, isso me incomodava um pouco, e depois, o que eu vi que eles conseguiam fazer na minha aula... mudou totalmente o meu conceito, deles abrirem a imagem do órgão ou da via e eles ir desenhando e escrevendo e tudo com muita cor, muito bonito, que muitas vezes nem no slide a gente consegue, né, passar isso de uma forma tão assertiva. E eles conseguem, estão com dúvida, fiquei com dúvida nessa via, eles puxam, abrem no Google na hora e já mostram também quando a gente faz discussão. Então eu fui mudando o meu conceito quando eu vi essa forma que eles utilizavam a tecnologia para facilitar o aprendizado deles. E comecei a buscar mais isso também. E aí, se a gente olhar isso, é bem aquela questão, né? Gerações diferentes, ponto. Né? Nós usávamos caderno, eles usam o tablet. Ok, tá tudo bem. Se essa é a melhor forma para esse indivíduo aprender, tá excelente. Acho que o mais importante é esse, né? Porque às vezes a gente... E eu me vejo, quanto professora também, a gente às vezes fica apegado, tem que ser do meu... Não, como assim o aluno não tem caderno? Né? É isso às vezes. Como assim?
tá tudo bem. Se a melhor forma dele, se ele é um aluno que vai fazer no tablet, ok, tá tudo bem. O mais importante é o quanto de fato esse aluno aprendeu na sua aula, o quanto de fato você trouxe e fez com que esse aluno engajasse na sua aula. O que você fez para ele realmente participar da sua aula? Né? Eu acho que esse é algo muito importante, porque nós vivemos num mundo com excesso de informação hoje. E muitas vezes os nossos jovens, os nossos adolescentes, até mesmo as nossas crianças, eles não sabem o que fazer com o tanto de informação que eles têm. Né? E eu acho que nós, professores, também temos um pouco desse papel, assim, de ajudar o aluno a se localizar no mundo, né? Olha, então, essa informação, qual é a função dela? E para isso, inclusive, a gente tem inteligência artificial, já de opinião científica, que tu coloca algo que você viu na rede e que ele vai te dar um artigo científico sobre aquele conteúdo, né? Ele faz seu acesso, né? Eu acho que hoje a inteligência artificial está deixando mais palpável, não palpável, mas acessível às coisas para quem sabe utilizar. Né? Quem sabe utilizar consegue fazer coisas que talvez em nenhum outro momento conseguiria, né? Ou acessar informações que não conseguiriam. Até a gente discutia que a gente passou da era da informação para a era da inovação. Por quê? Antigamente, tu se recorda quando a gente ia fazer os artigos científicos, o professor dizia, né, na minha graduação, nos últimos 10 anos. Sim. Utiliza os últimos 10 anos. Hoje, se você utilizar artigo de 10 anos, tu já tá desatualizado. Exatamente. No máximo, eu fui revisar agora a minha tese e tive que tirar os artigos de 2020 para baixo, porque já estavam desatualizados. Exatamente. Então, é tudo muito rápido. A informação tá chegando muito rápido, mas o quanto a gente vai explorar isso, né, ao nosso favor. E aí a pergunta que fica: qual é o movimento, qual é a decisão que você está tomando para realmente inovar na sua sala de aula, para realmente impactar de forma positiva a vida do seu estudante? E não é a vida do estudante diretamente, é primeiro a sua, né? Porque até o Cortella tem uma frase que eu acho genial, essa frase, e eu sempre falo dela, né? Que o professor é a única profissão, né, que se você tá viajando e o aluno te vê, ele vai dizer: oi, prof. Tá na praia, o aluno te vê, vai te dar um oi. Então, veja o impacto que um professor tem. E eu tava falando hoje numa aula da mentoria que o impacto do professor, ele é tão grande, tão significativo, porque muitas vezes esse aluno passa mais tempo com um professor. Vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha, hoje, ela passa praticamente mais tempo na escola do que em casa. Por quê? Ela vai chegar em casa às 5 horas, 5:30, e quando é 9 horas ela vai dormir. Então, a gente já não tem mais contato com ela, né? E aí, já o professor tem contato o dia inteiro. Então, vejam que a família, sim, tem a responsabilidade, mas o professor pode impactar na vida desse indivíduo de uma forma que eu acho que se o professor realmente se empoderasse desse poder que o professor tem de impactar a vida das pessoas, eu acho que a gente teria uma sociedade um pouco diferente e a gente teria também muitas pessoas querendo ser professor. Que isso é uma das coisas que eu me orgulho demais, assim, de ouvir os meus alunos falando e os meus alunos querendo ser professor, e eu citei já exemplos aqui hoje, né? Mas quando um aluno fala: nossa, eu quero ser professor porque você de fato me inspirou demais a ser professor e me mostrou o quanto é importante, né? Eu acho que isso é o maior orgulho que eu posso ter, e é o orgulho que eu tenho da profissão que foi a minha escolha de ser professor, né? Eu acho que isso é uma das maiores belezas, assim, de alguém dizer: não, eu quero ser isso porque você foi isso, e se você foi isso e a outra pessoa quer ser, é porque você deu o teu melhor, né, naquilo. Se você serviu de exemplo, é porque você deu o teu melhor. Né? O servir que você trouxe antes. O servir. O professor, às vezes, a gente nem tem noção do impacto que a gente tem na vida do aluno, né? E o que me levou para a inovação foi uma professora do meu mestrado. Olha só. E a professora Eduarda sempre foi uma professora, assim, inovadora, fora da zona de conforto, e ela nos instigava isso. E ela dizia para nós, quando eu entrei no mestrado, porque a gente entra no mestrado o quê? Sonhando com a docência, né? De fato. Mas a gente sabe o cenário que a gente está no Brasil em relação, né, a ensino superior e tudo mais. E a professora Eduarda dizia: vocês têm um mundo de oportunidades lá fora.
olhem para os lados, saiam da caixa. Na primeira aula inaugural do mestrado, eles trouxeram um pessoal para falar que era de um hub de inovação, na época, uma incubadora que eu nem sabia o que era. Hoje, né, para mim é uma coisa muito comum, e eu pensei, meu Deus, os que estão falando de incubadora de negócios aqui no meu mestrado, né, e, tipo, qual a lógica? Hoje, para mim faz todo sentido do mundo ter tido aquela aula. E que bom que eu tive professores que me mostraram outras oportunidades, porque primeiro eu fui para o mercado de trabalho para depois vir para a docência, e tá tudo bem. Cada um tem seu processo, seu caminho, né? Perfeito. Mas o professor, ele tem um impacto enorme na vida do aluno. E é uma coisa que eu sempre falei, até, de fato, quando eu estava na gestão, que eu dizia assim, gente, eu quero ter a certeza que eu vou entregar o melhor aluno para o mercado de trabalho, porque eu puxo muito essa responsabilidade para mim, né? E assim, muitas vezes eu falei para os alunos, gente, eu já passei por isso, ou nós já passamos por isso, e a gente sabe o quanto isso é importante para vocês. E aqui, se tiver alunos nos ouvindo nesse momento, ouçam mais os seus professores, porque eles já trilharam essa caminhada, né? E às vezes tem que ir naquela palestra, às vezes tu tá, putz, eu vou embora, né? Eu tenho que ir numa palestra, mas às vezes é aquela palestra que na hora não faz sentido, mas depois lá na frente vai fazer. Né? Então, isso também é um recadinho aí para os estudantes, né? Ouvir mais esses exemplos, porque eu vejo, assim, de fato, muitas vezes a gente tem uma grande massa de estudantes que às vezes não seguem as orientações do professor, e isso o professor fica desanimado também, de fato, né? Isso é triste quando a gente pensa toda uma estruturação e o professor não participa, mas a gente já trilhou aquela caminhada, e a gente percebe, nossa, se eu tivesse ido, se eu tivesse participado, ou por que eu não prestei mais atenção? Né? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o quanto esse professor inspira o aluno. Eu vejo que hoje isso faz muito sentido, assim, porque a liderança, eu e você já falamos em outros momentos, né? A liderança não é, você tá no cargo X, você é meu líder. Não, a liderança, ela é inspiração de fato, como pessoa, como indivíduo, o que você faz. E eu recentemente fiz uma transição de carreira de fato, e eu falo que a minha maior dificuldade foi me despedir dos alunos, porque eu sempre criei um bom relacionamento com eles, só que naquele momento, se eu não fizesse aquela tomada de decisão, eu sei que eu não seria um bom exemplo para eles. É como se eu fosse uma fraude, porque eu sempre fui a pessoa que disse assim, não desistam, sempre vão, se desafiem, busquem ser os melhores. Né? Então, eu acho que isso também parte um pouco desse processo de disrupção do conhecimento, né? De a gente mostrar isso para o outro também, para os nossos alunos, que é possível fazer diferente, que você faz diferente. Eu acho que isso também parte do quanto eu acredito na educação, né? Realmente, eu fico realmente, assim, emocionada, porque se a gente, de fato, se eu como professora incorporasse o poder que eu tenho sobre o indivíduo, não sei, eu realmente não tenho palavras, assim, porque eu acredito demais no papel do professor. Eu acredito demais no papel da educação, no papel transformador, e aqui eu nem quero chegar em questão de valorização e desvalorização, porque inclusive eu acho que a desvalorização tem muito mais a ver com o comportamento da classe profissional do que com outras coisas, né? Então eu acredito muito nesse poder, e quanto mais a gente inovar, e eu acredito muito no poder transformador da sociedade com a educação, e quanto mais a gente inovar, aproximar muito o que a gente está tendo de transformação no mundo, colocar isso para dentro da sala de aula, acho que a gente consegue chegar mais perto de ter mais alunos, porque isso está, de fato, impactando sobre a evasão escolar. Muitos jovens não estão querendo ir para o ensino superior, estão desistindo do ensino médio, porque eles não se veem mais lá, né? Porque a gente tem, infelizmente, um ensino extremamente tradicional que está fadado ao fracasso. Se continuar assim, sinto muito, né? Porque as pessoas não se veem mais no ensino. O que eu vou buscar lá? O que tem de novo lá? Né? O que tem de diferente? Que é o que a gente veio discutindo de inovação. Né? Sim, e eles já vêm, né, do ensino médio, ensino fundamental naquilo. Então, eles chegam na graduação com uma sede de coisa diferente. Eles querem alguma coisa diferente. Eles não querem sentar na sala de aula e ficar 4 horas olhando para o quadro.
Exatamente. Por mais que muitas vezes a gente precisa seguir um pouco disso, porque tem algumas ementas que a gente não consegue fugir muito, né? Alguns conteúdos, enfim. Mas a gente vê a diferença, por exemplo, do quando a gente vai para aula prática com o aluno. Para mim foi chocante esse semestre, assim, o brilho no olho deles. Quando eles foram realmente fazer alguma coisa que para eles tinha sentido. Eles não, né? Por mais que a gente saiba, como tu falou, a gente já passou por aquilo, a gente sabe que o processo, né? Primeiro a gente precisa da teoria para conseguir compreender a prática. Mas eles querem a prática, eles são mais imediatistas, né? Eles querem as coisas para ontem. Eu me encaixo nisso, porque eu sou geração Z também, né? Também tenho esse perfil, eu não consigo mais ficar 4 horas sentado olhando pro quadro, sou sinestésica também, então preciso da prática. E eles são assim, e a gente vai ter que se adaptar, senão a gente vai ter evasão cada vez mais. E isso, Alana, do aluno gostar da prática, todo professor hoje, se eu fizesse essa pergunta aqui agora, e como é que é o teu aluno quando você dá uma atividade prática? 100% vai dizer, é outro aluno. Ele vem feliz para aula. Isso por quê? É a diferença de pedagogia com andragogia, o ensino de crianças e o ensino de adulto. Adulto, e aí entra o adolescente já, ele quer experiência. E o que é uma aula prática? É a experiência. E, infelizmente, o nosso sistema de ensino, independente, né, se ele é infantil, de jovens ou adultos, né, a gente tem um sistema de ensino no modelo pedagógico. Não tem diferença. E qual é o modelo pedagógico? O professor na frente e o aluno escuta. Ok. Mas esse não é o modelo de adulto. Não é o modelo de aprendizagem de adulto. O modelo de aprendizagem de adulto, onde ele vive uma experiência naquele ambiente. E isso faz total diferença. Quando a gente entende isso, né, qual é que realmente e de fato existe uma diferença entre você ensinar crianças e ensinar adultos, isso também faz toda a diferença, né? Sim, e eu não sei se tu teve isso, mas eu tive uma dificuldade muito grande nas viradas de chave. Quando eu fui do meu ensino médio para a graduação, entender que ia ser um pouco diferente, né, o aprendizado, mas principalmente quando eu saí da graduação, daquele modelo de sentar realmente e ficar olhando para o quadro, e fui para o mestrado. Que no mestrado são poucas as aulas que a gente tem, né? Às vezes a gente está ali fornecendo conhecimento, buscando e fazendo seminário e trazendo discussão, porque é um perfil, né, de ensino diferente, e demorou para dar essa virada de chave. Então, eu acho que os alunos também têm essa dificuldade. Sim, também. E muitas vezes hoje, inclusive eu ouvi isso recentemente, um professor de ensino superior me disse, mas eu ainda percebo que tem alunos que são mais tradicionais. Por quê? Porque eles fizeram um ensino básico, ensino fundamental ali, ensino médio, de um método extremamente tradicional. Então, quando ele chega no ensino superior e ele é pego, às vezes, com uma metodologia um pouco diferente, ele se surpreende, às vezes ele não quer ser colocado para trabalhar, né? Ele não quer ser colocado para fazer. Mas tem estudos que mostram que 10% a gente aprende ouvindo, 20% ouvindo, 20% ouvindo e lendo, e 70% quando a gente executa algo. Então, partindo dessas premissas também, de que a aprendizagem maior se dá quando você está executando alguma coisa, isso para adultos, tá, pessoal? Isso realmente faz a gente pensar o quanto realmente a gente está fazendo com que o aluno, de fato, aprenda sobre o nosso conteúdo. Né? Porque ele tem que executar algo. E aí entra a taxonomia de Bloom. Né? Se a gente for olhar para a taxonomia de Bloom, que é uma das bases para a gente construir conhecimento, o topo da taxonomia de Bloom é criar algo. E aí sim a gente vai ter aprendizagem significativa. Sim, eu não sei se tu tem visto esses dados, Bea, mas a gente é o terceiro país mais criativo do mundo. Brasil, terceiro país mais criativo do mundo. Eu sempre coloco esse gráfico nas minhas oficinas. Mas a gente está em 49º país mais inovador. Estamos bem, estamos entre os 50 melhores do mundo. Mas vocês têm noção do salto? Por que a gente é tão criativo e a gente não é tão inovador? Porque falta ação. O final da inovação não é ação? Isso aí. Falta isso, a gente precisa estimular que os nossos alunos, eles tenham essa proatividade e essa ação, e as empresas também, né? Não é a receita de bolo pronto, vamos buscar as coisas também, né? Mas, Alana, você me fez lembrar de um conto que tem uma história, que ele conta a história de um pescador que, na verdade, era um comerciante de peixes, que ele decidiu que ele ia pescar os seus peixes.
E aí, então, ele foi até a praia, era uma região onde tinha muitos pescadores, e ele pediu para um velho pescador, né, um senhor já muito sábio, pediu, olha, você me empresta o seu barco para que eu possa ir pescar? E aí, esse senhor, esse pescador, emprestou o barco, esse comerciante se lançou ao mar, né, remando com os seus remos, fez a sua pesca, e quando ele começou a voltar, ele percebeu que um remo estava escrito sabedoria, e o outro remo estava escrito ação. E ele se incomodou com aquilo, por que está escrito isso? Quando ele chegou em terra, ele perguntou pro senhor, que era um pescador, muito sábio, ele perguntou, por que um remo está escrito sabedoria e outro remo está escrito ação? E aí o pescador diz assim, se você remar somente com o remo da sabedoria, você vai girar, girar e não vai sair do lugar. Se você remar somente com o remo da ação, você vai girar, girar e não vai sair do lugar. Então, você precisa remar com os dois remos. Colocar toda a tua sabedoria, todo o teu conhecimento em ação. Que aí sim, o barco vai conseguir andar para frente, você vai conseguir encontrar resultado, buscar resultado. E eu acho que esse é o maior exemplo do quanto, de fato, a gente precisa colocar todo o nosso conhecimento sempre em ação. Né? E eu acho que isso também volta a algo que a gente está discutindo desde o início, né? A importância de a gente sempre estar em ambientes de crescimento, a gente sempre buscar atualização de metodologia, atualização, trazer novidade para a sala de aula. Nós gostamos de novidade, né? Se a gente for ver, a gente está sempre de olho na roupa que está saindo, nos calçados novos, a gente está sempre trocando de celular, né? Por quê? Porque a gente gosta de novidade. Né? Então, acho que esse é um movimento bem interessante, assim, para olhar para a inovação da educação com outro olhar também, né? Sim, e explorar essas características que a gente tem, né? Deixar as pessoas ser criativas. Exatamente. Eu estava trabalhando com uma turma de finalização de curso e a prof que trabalhava comigo disse assim, Alana, você passou um padrão para eles da apresentação final? Eu falei, não, prof, eu não passei um padrão, eu passei os critérios que, tipo, o que precisava ter na apresentação, mas eu gosto de respeitar a individualidade de cada um. Uhum. Deixa cada um trabalhar do seu jeito, né? Tem gente que é um pouco mais criativo, gosta de coisa mais colorida, tem outros que são um pouco mais reservados. Vamos respeitar a particularidade do aluno, passei os tópicos importantes dos dados que eles precisavam aprender, e é isso, eu não vou criar uma apresentação padrão. Exatamente, e por muito tempo a gente sempre falou que a boa apresentação é aquela com fundo branco, letra escura, né? Hoje a gente já sabe que visualmente isso é péssimo e que o nosso aluno, as novas gerações, querem designs bonitos, querem figuras bonitas. E outra coisa bem importante são as quebras de padrões de uma apresentação, né? Porque o nosso sistema nervoso, ele não consegue ficar muito tempo fixado numa apresentação. Então, tem que mudar o fundo do slide, uma hora de uma cor, outra hora de outra, que é uma coisa que eu adoro fazer, porque toda vez que a gente tem quebra de padrão, o nosso cérebro volta a prestar atenção naquele conteúdo. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma letra maior e outra letra menor. O que o maior já está dizendo, ou o negrito? Já está dizendo que aí você tem que prestar atenção, só que isso é uma quebra de padrão. Então, o teu cérebro presta mais atenção naquilo. Então, quando a gente entende quando a gente começa a estudar isso, e também a influência das cores na nossa aula, né, faz total diferença. Então, de fato, uma apresentação hoje, seja do professor ou do aluno, precisa ter quebra de padrão, senão ele vai dormir, né? Ou ele não vai prestar atenção, ele vai perder a motivação interna do próprio sistema nervoso, porque é tudo igual, e quando é tudo padrão, a gente não presta mais atenção. A gente não presta atenção nos detalhes, né? Porque, tu tá vendo que é tudo igual, então é tudo igual. E é uma geração que gosta dessa individualidade, né? Sim. Deles terem a característica deles e eles não abrem mão disso. É uma geração bem diferente, né? Eles não são impostos a padrões. Exatamente. Então, a gente precisa respeitar o espaço deles também para que eles se sintam confortáveis dentro da sala de aula. Isso eu acho que realmente é bem importante. E aí, a gente lembrar, né? Que a geração que está agora foi criada por uma outra geração. Então, o comportamento deles é porque eles tiveram criação de uma outra geração que muitas vezes falou, não siga o padrão, seja diferente, né? Você não precisa fazer, né? Então, isso
Hoje eu escuto muitas críticas à geração Z, de certa forma. A gente vê isso nas mídias, né? Eu amo a geração Z, porque eles são extremamente criativos, produtivos, eles têm o seu perfil. Só que a gente não pode esquecer jamais de que eles foram criados pela geração X, que é uma geração que disse para ele, não se mate de trabalhar, né? Seja você mesmo, né? Faça o que você de fato goste de fazer. E aí hoje é a mesma geração X que dá pau na geração Z, né? Dizendo que é uma geração que não é comprometida com o trabalho, porque é uma geração que vai trabalhar das 8 às 11 e acabou, ele não vai levar trabalho para casa, porque a geração X disse para ele, não leve trabalho para casa, né? Então isso são coisas que parte do processo evolutivo que a gente está tendo e do próprio movimento de inovação também da sociedade, né? Sim, até um perfil mais deslocado, né, e tudo mais, e descontraído, e, cara, é muito característico, assim, na tua sala de aula, literalmente, nem dentro dos grupinhos deles, eles não são iguais, né? Exatamente. Eles têm um comportamento diferente, eles têm a particularidade deles, eu vejo que eles se respeitam mais, uma coisa bem diferente da nossa época, não sei se tu consegue identificar isso também, eles têm uma aceitação maior do colega. Isso, é uma geração extremamente empática, né? Eles são mais empáticos. É isso aí, mas olha só, a gente passou por vários temas, eu acho que o podcast é isso, e esse era o meu desejo, que a gente de fato pudesse bater um papo sem ter nada fixo, assim, dizendo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E Alana, pra gente finalizar esse podcast, então, o segundo episódio do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador, de fato foi incrível, eu agradeço muito você ter disponibilizado do teu tempo para estar aqui, compartilhando o teu conhecimento, você que hoje já é referência quando a gente fala de ecossistema de inovação também, planejamento e desenvolvimento. É uma grande professora, sem dúvidas. Qual é a mensagem final para a gente encerrar esse podcast? Desafie-se. Esteja aberto ao novo. Eu acho que a gente tem que ser genuinamente interessado pelas pessoas. Então, converse com a pessoa do lado, se apresente, faça um pitch, né? De elevador, 30 segundos, escute a outra pessoa também. Você não sabe se essa pessoa pode ser a próxima a abrir uma porta para você. Ai, muito bem, arrasou. Então, vamos finalizar o segundo episódio do podcast com a frase, né? Desafie-se, né? Desafie-se para inovar, desafie-se para empreender, desafie-se para levar novidade para dentro da sala de aula. Mais uma vez, eu convido você para enviar esse podcast para o máximo de pessoas que você conseguir, para curtir também, compartilhar. Muito obrigada, Alana, e até mais!